Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Café In Vitro. Esse episódio é um oferecimento dos nossos patrocinadores, o Fertilidela e a Embriológica, e dê uma olhadinha nessa vinheta. Para você que está acompanhando o Café In Vitro, eu tenho uma novidade. Você conhece o Fertilidela da Mãe Vitaminas? Fertilidela é um suplemento alimentar em cápsula com quase 30 nutrientes específicos para mulheres que têm um sonho de ser mãe. Fertilidela é uma fórmula exclusiva no Brasil, desenvolvida por especialistas em infertilidade. Quer saber mais? Acesse www.mãevitaminas.com.br. Então, simbora começar o nosso episódio. Hoje eu tenho um anúncio muito especial, que eu tenho certeza que vocês estavam com saudades, uma coisa muito nova por aqui, porque eu tô com dois convidados muito especiais, que vocês quase não veem. Doutor Fernando Prado, seja muito bem-vindo. Olá, gente. Estou aqui, uma novidade nesse episódio. E um convidado mais especial de todos, Edson, seja muito bem-vindo. Mais especial de todos. Tudo bom, pessoal? Estamos aí, mais um episódio, vamos lá. E hoje a gente vai falar de um assunto, eu diria polêmico, que circulou muito nas redes sociais nos últimos tempos, uma postagem sobre um tal de útero artificial. Muita gente falando que é verdade, que está acontecendo em uma série de lugares, que já estão cultivando bebezinhos por aí. Conta pra gente, fala um pouquinho sobre. Já tem vídeo falando que os alienígenas que colocaram útero artificial e que vão produzir humanos em massa. Tem um monte de groselha que o pessoal fala, né? Mas e aí, o que é verdade e o que é mentira? É assim, útero artificial, ele é um nome marketeado. Isso já existe há muito tempo, tá? A diferença é que agora eles conseguiram melhorar o tempo de permanência de um feto dentro de uma incubadora melhorada, né? É isso que é o útero artificial. Então, assim, ele pode servir para duas coisas principais. A primeira é estender um pouco o cultivo do embrião e aumentar o tempo de cultivo in vitro. Tá. Ou seja, ele pode entrar no início do cultivo embrionário ou no início da formação fetal. Tá. E também ele pode entrar antes da prematuridade, ou seja, quando nasce o neném prematuro que ele vai para a incubadora, o útero artificial ele pode servir também como uma incubadora melhorada para pegar o feto em estágios anteriores, mais precoces, né? E permitir que ele consiga se desenvolver. Somente isso. Não existe ainda a possibilidade de se ter um útero artificial onde você pega um embriãozinho ou pega 2 gametas, coloca lá, forma um embrião, coloca dentro do útero artificial e isso faz a gestação por completo. Isso ainda não acontece. Não é uma realidade em países por aí que estão escondendo da gente. Eu acho que nem em planetas. Nenhum lugar, talvez em planetas, não sei, mas no sistema solar com certeza não. Sistema solar com certeza não. E pensando no avanço da tecnologia, vocês acham que é uma possibilidade para um médio ou longo prazo? Ou vocês acham que a gente vai caminhar por outros locais, digamos assim, outras alternativas? É legal discutir sobre isso. Realmente é o que a gente tem que levantar aqui, né? Porque o Edson já falou o que existe. E aí é essa história sensacionalista que o pessoal tem falado. Porque quem lê a notícia pensa assim, nossa, agora eu vou lá depois de 9 meses e pego meu filho. Já vai estar pronto já. E vê aquela figura, né? Tem uma figura que o pessoal tem lá, uma figura de um monte de... Tem vídeo. Bebês, assim, né? Um monte de úteros com um monte de bebezinho. Sim. Essa figura, o pessoal não tem nem criatividade, né? Quem já leu o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, tem um desenho exatamente assim lá. Desse jeito. O livro aí que tem mais de 100 anos. Então a ideia não é nova. A ficção científica, ela tem se tornado realidade num monte de coisas que a gente vê. Quem gosta... E acho que até por isso que eu acabei virando médico, pesquisador, né? Quem gosta dessas coisas de ficção científica já leu Júlio Verne, já leu tudo isso. Você vê que muito do que está escrito lá 100, 200 anos atrás virou a realidade, acontece mesmo. Então será que vai ter útero artificial? Eu acho que vai. Eu acho que é possível. Não é nem um pouco impossível. A gente tem muito para desenvolver. Tem muito para chegar lá. E principalmente o desafio é, primeiro, legal. Que isso é uma coisa que a gente pode discutir aqui. É proibido. Tem até um limite máximo que a gente pode cultivar embrião em laboratório por lei. Depois disso não é nem permitido. Mas mesmo que fosse permitido, a gente não tem tecnologia para tanto. Mas são barreiras que não tem motivo para que um dia não sejam vencidas. Então tem essa história de limitação técnica, limitação legal e a outra limitação, que é uma limitação
vamos dizer assim, moral, ética religiosa. Né? Exato, exatamente. Porque assim, a gente decidiu trazer esse tema para o episódio de hoje porque muitas pacientes começaram a questionar essa possibilidade. Pacientes, por exemplo, que precisam de um tratamento de barriga solidária, falaram, nossa, será que tem a possibilidade de um útero artificial? Pacientes com falha de implantação, que já tentaram várias vezes transferir o embrião e falaram, poxa, será que eu consigo deixar o meu embriãozinho ali cultivando no útero artificial? Então, dentro do mundo da reprodução, né, surgiram uma série de dúvidas será que isso é uma possibilidade próxima? Mas eu acho legal dizer que talvez em algum momento, mas próxima eu não diria, né? Na verdade, assim, o que acontece, se a gente for ler artigo científico e ver o que acontece no mundo da ciência, experimentalmente, a gente consegue um monte de coisa. A gente consegue transformar 2 óvulos em um embrião e fazer com que esses óvulos que viraram embrião virem um animalzinho, por exemplo, que foi o que os japoneses fizeram, se eu não me engano, uns 8, 10 anos atrás. A gente consegue produzir células de ovário, células primordiais de ovário, que quando a gente, aqui na primeira temporada, quem puder assistir, assista, mas que a gente falou, a mulher tem um número finito de óvulos, mas experimentalmente a gente já consegue produzir ogônias e produzir células primordiais de ovário. A gente já consegue fazer um espermatozoide de célula-tronco, um óvulo de célula-tronco e transformar isso num embrião. A gente já consegue pegar uma célula da pele e transformar isso numa célula primordial, ou seja, numa célula-tronco e transformar isso num embrião. Já consegue um monte de coisa. A questão é, como que você produtiza isso? Como que você transforma isso num produto? Como que você pega a pesquisa e fala assim, tá bom, eu consegui fazer isso com um embrião, com uma pele, com uma célula de um rato. Como que eu faço isso com uma célula de um humano? De um ser humano. Como é que você leva para a prática clínica? É um gap gigantesco. E além disso, como que você transforma isso num produto? Ou seja, como que você transforma isso numa coisa que é segura, que é factível, que é ética... Que traz resultado, né? E que tenha um custo efetivo. Sim. Então, assim... para que não vire uma coisa assim, muitas vezes a gente olha na notícia, sai lá, Folha Ciência, sei lá, sai lá uma coisa, né, maravilhosa, mas para chegar na realidade leva muito tempo. Para a ciência chegar na realidade leva bastante tempo, a não ser que seja uma coisa muito disruptiva ou que seja uma coisa, por exemplo, na tecnologia. Na tecnologia, tudo que sai, às vezes, né, a gente estava falando agora do ChatGPT, né? Ou seja... É um negócio que saiu, que foi há 5 anos atrás, 8 anos atrás, e já está desenvolvido no dia a dia. No dia a dia, e tem muito mais para desenvolver, mas já está desenvolvido no dia a dia. Mas na parte biológica, na parte de medicina, tem um processo que se chama segurança. Se as pessoas não tiverem segurança para fazer, se você for levar em conta o risco, e esse risco for risco à vida... Acabou. Aí acabou, aí não tem pesquisa que se justifique. Então ainda, né, para quem precisa de um útero e não tem, a gente ainda volta pro episódio anterior, né? Quem quiser falar um pouquinho sobre isso, barriga solidária. Exatamente, esse tema de hoje é uma continuação do tema do episódio 2, que a gente falava sobre barriga solidária, porque são exatamente as mesmas indicações. Para quem precisa de um útero artificial, a barriga solidária é igual. Mulheres que perderam o útero por mioma, por tumor, mulheres que têm uma doença crônica grave, que se fica grávida, ela pode ter um risco à saúde dela ou do bebê, mulheres que têm histórico de aborto de repetição sem tratamento possível, que já trataram e nunca funcionou, casais homoafetivos, masculinos, homens solteiros e por aí vai, né? Mas essas são as indicações principais. E hoje a gente não tem outra alternativa a não ser barriga solidária, exceto os casos da própria mulher que perdeu o útero, que pode fazer, em tese, um transplante de útero. Só que também os resultados não são assim tão interessantes como parece. Tem pouquíssimos casos de sucesso no mundo, inclusive alguns do Brasil. E o primeiro foi do Brasil. De nascido de um útero transplantado de cadáver. De cadáver foi no Brasil. E não dê spoiler. A gente não pode falar, mas talvez tenha um episódio sobre isso, né? Talvez a gente traga o Dr. Dani aqui para conversar. Mas, tirando essa situação do transplante de útero, que é indicado só para mulheres que perderam o útero, não para as outras situações, se não tiver a barriga solidária, esses casais nunca poderiam ter filhos geneticamente. Poderiam ter de outras maneiras, adotando, outras maneiras que são tão importantes e tão boas quanto. Mas geneticamente seria a única saída.
Agora, realmente, a gente está muito distante, tecnicamente, de conseguir chegar nesse ponto. Isso. E agora não dá para... Você perguntou quanto tempo? Não dá para muito a gente medir, porque toda vez que a gente fala em tempo, a gente erra, Com na certeza. minha opinião. Né? Todo mundo fala, e todo mundo fala, não, daqui 10 anos vai, não sei o quê, daqui 10 anos vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu não vou dar uma de mãe de Ná aqui, então assim, eu não sei quanto tempo. Mas você acha que a gente vai estar vivo pra ver? É Eu melhor acho do que que dar vai. um tempo. Eu acho que sim. Vai, a gente Eu vai acho que a ver. gente vai Então, estar vivo pronto. para ver. É assim, a tecnologia ela está avançando de uma forma de uma forma exponencial. E a gente tem sempre que lembrar que quando a gente fala em ética, a ética, e aí a gente não quer nem entrar na filosofia, mas ética, a minha ética é diferente da sua, que é Sim. diferente da dele, que é diferente do chinês, que é diferente do Do europeu. que é diferente do americano, que é diferente do mexicano, ou seja, por exemplo, para a gente produzir embrião humano e tirar célula-tronco de embrião humano é antiético, pela lei. Né? Eu não posso, pela lei de biossegurança, eu só posso utilizar os embriões que estão congelados há mais de 3 anos, até 2005, o artigo 5º da lei de biossegurança. Agora, por exemplo, na China, você pode produzir células-tronco a partir de embrião humano, não tem um tempo. Né? Não tem A tempo. Inglaterra também tinha liberado, eu acho que não cancelaram, não, continuou valendo para pesquisa com humanos, eles liberaram para pesquisa, né? E já tem uns 3 ou 4 anos que liberaram. Sim, mas era aqui isso. no Brasil, em alguns casos, a gente consegue. A gente manda para o CONEP e consegue. É. Mas a questão é, a realidade, a experiência que você tem, quem trabalha com célula-tronco, é ético tirar célula-tronco de embrião. Quem, por exemplo, da igreja e segue a Bíblia, qualquer vida, a vida se dá na concepção. Então, é antiético tirar. E todos os lados têm que ser respeitados, Sim. mas todas as experiências têm que ser levadas em conta. Por quê? Porque a gente sabe que o útero artificial, apesar de a gente estar discutindo aqui se é ético ou não, se vai acontecer ou não, é que saber que quando essa tecnologia chegar, essa tecnologia ela vai beneficiar muita gente. Com certeza. É isso aí. Entretanto, a gente tem que ter uma regulação em cima dessa tecnologia, porque a gente sabe que vai ter gente fazendo isso para o bem. Por quê? Porque sabe que aquilo é para ser usado Um para tratamento, para uma condição. Mas vai ter gente querendo fazer isso para o mal, né? Sei lá, pega um exército lá doido lá e fala, não, agora vamos clonar, porque clonagem já a gente sabe que... Vou clonar o Rambo agora. Vamos clonar aqui, vamos fazer um exército de clone, porque teoricamente clone não tem alma, sei lá. Né? Vai entender. E eu vou até pegar um gancho nessa história de que a ética está muito relacionada à cultura e aos costumes de um povo, de uma região e um determinado recorte temporal. Aí, já que nós estamos falando de coisas malucas de ficção científica, então vamos entrar na maluquice. Ai, porque meu às vezes é Deus. legal você Ai, entrar meu na Deus. maluquice. Não é tão ficção científica. Não é tão ficção científica, mas volta aí uns 15 anos era, né? Hoje já não é mais, por isso que eu falo, né? Dependendo do recorte temporal, as coisas mudam muito. Quantos anos já que a gente não vê seriado, filme que fala aí de ataque zumbi, de vírus e fungo? Todo mundo tá vendo aí Walking Dead, The Last of Us. Last of Us, eu assisti. do Agora funguinho. imagina, e tem um filme, agora eu não vou lembrar qual, um filme ou seriado, que os humanos não conseguem mais se reproduzir. Tem um problema lá, como é que chama? Que as mulheres meio que viram escravas, esqueci o nome. Ai, o Handmaid's Tale. The Handmaid's Tale, exatamente. Que tem um problema de reprodução. Aconteceu alguma catástrofe no mundo que a espécie humana fica em risco de extinguir, porque não consegue mais reproduzir. E aí, de repente, chegou um cientista maluco lá e fala, eu tenho aqui um útero artificial e eu sou a salvação da espécie humana. Eu posso produzir quantos embriões humanos eu quiser e não vai mais extinguir a espécie. Quem é que vai discutir que é antiético? Se o mundo tá acabando, não vai ter mais lógico, espécie são as humana. circunstâncias que definem, né? Eu peguei, lógico, um exemplo exagerado, mas justamente para ver que no exagero a gente pode ter as nuances aí, né? Que se dependendo da circunstância, hoje para nós é uma coisa antiética. Dentro do nosso conceito, Exato. dentro da nossa A situação ética. faz o ladrão, então, pra você? Se ninguém tiver roubando, né? Não, se não tô zoando. tiver Roubando, matando, ninguém, nem nada do se gênero. não tiver ninguém Mas prejudicado. Você colocou um ponto importante, porque se a gente for pensar, é assim, o que traz pra gente, reprodução passa por isso, reprodução, apesar de pra gente é a coisa mais importante, mas na maioria das vezes a vida é mais importante. Mas quando a gente fala em reprodução, a gente tá falando em preservação da nossa espécie. Sim.
Em situações extremas, como o Fernando colocou, o ser humano ele tem que passar por cima de algumas barreiras, alguns valores dele mesmo, sabendo que isso pode ferir outras pessoas. Então isso tem que tomar muito cuidado. E é dinâmico, né? Eu acho que se a gente olhar há, sei lá, 20, 30 anos atrás, quem iria imaginar que a gente estaria onde a gente está hoje? Que a gente estaria falando de coisas que hoje a gente considera menores, mas de barriga solidária, de biópsia de embrião, de tudo que a gente coloca aqui. Não era algo pensado, né, na época. Talvez não fosse algo factível naquele momento. As pessoas falam, imagina que isso ia acontecer, que a gente ia fazer isso, que ia ser dessa forma. Então, é dinâmico, eu acho. As coisas vão mudando. O primeiro caso, né? O primeiro caso de fertilização in vitro foi em 78. Tem 44 anos. É uma ciência muito nova, não tem né? nem 50 anos. Exato. Né? Porque dois malucos lá, o Steptoe e o Edwards, resolveram falar, não, nós vamos fazer isso aqui de qualquer jeito. E olha quantas pessoas hoje a gente ajuda, né? Exatamente. Se não existisse, nós vamos ter um episódio da história da reprodução. Né? A gente tá dando muito spoiler Tem uma história muito legal do indiano aí, mas eu não vou contar nesse episódio não, quem vai contar vai ser o nosso convidado. Então não percam pra vocês saberem a história. Na verdade, ele vai contar a história do indiano, que é uma história muito louca, que depois, deixa ele contar. Mas é assim, o que eu acho nesse sentido é assim, a necessidade cria a tecnologia. Com certeza. Nem sempre assim. O celular, por exemplo, nossa, né? Mas é discutível. Mas a necessidade cria a tecnologia. Então, assim, tinham pessoas inférteis, muita gente provavelmente tinha dificuldade de ter filho. O que aconteceu? Foram lá. Não foi só um grupo no mundo, né? Eram vários em paralelo. Tinham vários ao mesmo tempo tentando, O primeiro que conseguiu. E falando assim, vamos conseguir, vamos tentar, vamos fazer, vamos criar tecnologia para isso. Então, eu acho que a tecnologia e o avanço, ele é movido pela necessidade. Eu não, né? A maioria das pessoas sabe que o avanço é movido pela necessidade. E, a partir do que é movido pela necessidade, também é movido por um negócio chamado financeiro, que é um negócio com certeza. Dinheiro. Ou seja, se a pessoa tem necessidade, tem um problema, e você cria um problema onde você resolve esse problema, tecnologicamente ou não, isso é monetizado, isso é pago e isso gera valor para a sociedade. Pensando nesse... A partir do momento que aquilo supre uma dor, né, de um determinado grupo de pessoas, exatamente. Você torna algo monetizado. E até você pegar a história mesmo, qual a diferença de fazer uma fertilização in vitro de útero artificial? É simplesmente o tempo que você demorou para desenvolver o embrião. Né? Na fertilização in vitro, antigamente, ficava 2 dias, 3 dias. Hoje fica 7, 8, a gente consegue cultivar estendido. E um útero artificial leva até 40 semanas. A diferença é só temporal. No fim das contas, o resto continua a mesma coisa. Concepção da vida in vitro, laboratório. Então, nós estamos discutindo o útero artificial. Quanto tempo essa criança vai ficar fora da barriga da mãe? E a complexidade do desenvolvimento de uma criança, né? Eu acho que isso, sem dúvida nenhuma, é algo que ainda é o principal limitante em termos de tecnologia. E eu ouso dizer, né, que só não foi feito ainda por causa de uma questão ética. Porque senão, e também por uma questão de ter condições técnicas de ser feito, né? Exato. A gente não tem condições técnicas de fazer. E ouso dizer que só não foi feito ainda um útero artificial que consiga desenvolver até o fim da gravidez por 2 motivos. Um, que não tem tecnologia, que a gente não consegue fazer a placenta se desenvolver por muito tempo. E outro, por questão ética. Ninguém ainda teve coragem de querer brigar com a ética nesse sentido. Mas se tivesse essas 2 condições, não sei se já não teriam feito. Mas você lembra o chinês que falou que clonou humano? E clonou mesmo. Então, meio que deram uma abafada no caso naquela época, né? Deram uma sumida polêmica, com ele, né? Alerta polêmica. Deram uma sumida com ele. Ele sumiu uns 2 anos lá na China, desapareceu. Depois ele voltou. O pessoal achou que ele tinha morrido. Ou tinham morrido ele. De vez em quando. Mas depois ele voltou. É porque essa história da clonagem até não tem... do Alibaba. Não tem totalmente a ver com o útero artificial, mas tem a ver com esse negócio de quebrar limites, né? Então é até interessante a gente citar. Porque o que ele fez foi fazer uma técnica que é o CRISPR, que ele seleciona... Ele consegue editar, geneticamente os cromossomos, e ele criou 2 crianças que eram imunes ao vírus HIV. Mas não tá falando desse não, tá falando do anterior ainda. Mas pode falar desse. Teve outro do clone mesmo, não é verdade? Antes do CRISPR, né? Mesmo, teve o clone também. Agora, esse eu acho que foi até pior, porque ele não fez... Todo mundo falou, nossa, mas como assim, você editou o DNA? Isso é uma coisa, né, divina. Quem pode editar o código genético, jamais um ser humano poderia
quebrar essa barreira divina de fazer isso. E ele fez. Só que não foi só isso, né? Depois descobriram que ele editou mais coisas. Ele editou para aumentar o QI, ele fez mais coisas naquelas 2 crianças, ou mais, ninguém sabe, né? Então essa foi a grande discussão. E aí, quem são essas 2 crianças? Agora eu estou curiosa. Ninguém sabe. Hoje ela deve ter uns 4, 5 anos, faz mais ou menos esse Albieri, tempo. lá, lembra da novela do Albieri, do Clone? O Clone. Essa criança! Então... E aí a China abafou o caso, ninguém sabe como é que tá mais essa história, né? Exatamente. Mas pensando nas pacientes que chegaram nesse episódio querendo saber um pouco mais sobre útero artificial, pensando aí na possibilidade de, poxa, eu seria uma paciente que precisaria desse tipo de tratamento, fica aqui a nossa dica de assistir o episódio anterior, porque barriga solidária pode ser um tratamento interessante para você. E para as pacientes com quadro de aborto de repetição, falha recorrente, a gente ainda vai trazer conteúdo aqui sobre isso, certo? Certo, porque o útero artificial é um assunto legal, é um assunto interessante, super polêmico, mas não dá pra fazer, gente. A gente não consegue fazer. Ainda. Quem sabe a gente velhinho aqui vem contar de como foi o útero artificial. A gente vai contar a história do útero. Velhinho assim. Com os botox foi tudo bem. Mas já que a gente tá falando de coisas artificiais, vou pra um segundo assunto polêmico. Ovário artificial. Ah, mas esse é tema do próximo episódio, não? Não, esse é tema desse episódio. Do mesmo? Ovário e útero? Sim, senhor. Ovário e útero no mesmo episódio. Que eu quero aproveitar a bruxaria do Edson, entendeu? Então pronto. Então, já que vamos entrar nesse assunto, ovário artificial é o mesmo cenário? Ainda é uma coisa utópica? Usam esse nome pra uma coisa não tão utópica assim? Fala um pouquinho pra gente. Em 2004, hein, gente? Eu tinha... 20 anos. Quantos anos eu tinha? 9 anos. Ela fica esnobando a gente. Fica esnobando a gente. Você tinha 9 anos, eu tinha 5. E eu tava já na escola paulista de medicina, 5 mais 15. discutindo esse artigo e mostrando, dando uma aula. Desculpa, pessoal. Bom, saiu um artigo na Nature e mais sei lá quantas revistas concomitantemente, onde eles conseguiram descobrir que o ovário produzia células germinativas. Tudo começou aí. Por quê? Porque até então se tinha que as mulheres tinham um número finito de óvulos. E é verdade, as mulheres ainda têm um número finito de óvulos. Por quê? Porque ainda não se provou que em espécies monoovulatórias, mulher, vaca, ovelha, se tem células primordiais se transformando em folículos, óvulos e entrando em meiose, né, e avançando até um desenvolvimento. O que é uma espécie? Primeiro eu vou explicar o que é poliovulatório e monoovulatório. Traduz. Tá desacostumado. A cachorrinha que se tem em casa, ela é poliovulatória. Por quê? Porque ela ovula mais de um. E nasce um monte de cachorrinho. A porquinha, nasce um monte de porquinho, né? Agora, a vaquinha, ela ovula um só. Então... nasce uma vaquinha só. Por isso ela é monoovulatória, um só. A mulher é monoovulatória, geralmente. Ah, mas eu tive a minha tia que teve gêmeos, tá? Tudo bem, ela pode ter ovulado 2, e se eles são idênticos... ela ovulou um, dividiu. Um só e dividiu em 2. Mas não é o mais comum, né, gente? Não é o padrão, exato. A regra, não da exceção. Lógico que tem exceção. Exatamente. Tem vaca gêmeos? Sei lá, o Edson deve falar, deve ter também, né? Isso que eu ia perguntar, porque aqui na cabeça tem vaca gêmeos. Tem, é muito mais raro, mas tem vaca gêmeos. Inclusive tem... o problema dos gêmeos na vaca é que um nasce mais mirradinho, que a gente fala. Então é um problema você ter gemelar em vaca. Olha, tipo uma restrição de crescimento seletiva no gemelar. Tem que fazer um laser nessas placentas das vacas. Mas o que acontece assim, o ovário artificial nasceu dessa ideia. Na verdade, nasceu de uma ideia associado a um sistema de cultivo onde eles gostariam de pegar um pedacinho do teu ovário, colocar nesse molde e fazer um cultivo em 3D, que a gente chama, que é um cultivo onde ele tem um marca-bolso, como se fosse essa sala aqui, e aí ele fica lá no meio crescendo essas células, dando um ambiente ideal, como se fosse um ovário, para que essas células cresçam e formem folículos. Então você cultivaria o folículo. É isso? Ou o óvulo mesmo. Você tem as duas opções. As duas opções, né? Bom, primeiro você tem que ter isso aí, que eles chamam de scaffold ou a matriz, né? Que você pega... Você vai desenhar de alguma forma isso. E até com impressora 3D. Ou um ovário descelularizado. Ou seja, você tira as células do ovário e usa o arcabouço dele, toda a estrutura do ovário. Tipo uma bolsinha, pra quem tá ouvindo a gente. Você pode imaginar... Quer ver? Um exemplo? Pega uma colmeia de abelha. Tá. Pega uma colmeia, aí tira todos os favos de mel, fica aquele monte de aqueles buraquinhos ali. Tá. É mais ou menos o que é um ovário. Aí nesses buraquinhos onde você vai colocar os folículos, que é a casinha do óvulo, ou o óvulo imaturo.
E aí você amadurece aquele óvulo, você faz maturação in vitro. Ah, mas já não existe maturação in vitro. Existe, mas do óvulo separado, né? Você fazer isso num monte ao mesmo tempo no ovário, aí é que é o ovário artificial. Dá pra gente fazer também em folículo. Já tem filhos, crianças nascidas de maturação folicular. Pega o folículo imaturo, que está no teu ovário, e transforma ele faz ele crescer, o óvulo cresce maduro lá dentro, transforma esse óvulo para ser fertilizado, e esse óvulo é fertilizado e forma um embrião. Isso já tem filhos nascidos assim. Chama IVM, In Vitro Maturation, e é uma técnica que dá para fazer, mas ela... Maturation e tem o FOPA. Que é do folículo mesmo. E quem tá em casa, às vezes, tá ouvindo a gente pensando, nossa, mas qual é a necessidade de fazer isso, já que a gente consegue estimular uma mulher, né, com o uso de medicações e fazer a coleta desses óvulos? Quem é a paciente que, por exemplo, teria um benefício de ter uma maturação folicular in vitro? Nossa. Então, por exemplo, pacientes oncológicas, né, que a gente tem um desafio. Pacientes oncológicas que a gente não faz estímulo, consegue pegar tecido ovariano, mas que a gente não pode reimplantar. Tipo câncer de ovário, algumas neoplasias hematológicas, pacientes mulheres com doenças... menopausadas, que aí você pode, aí entra na segunda parte, né? Você pode tentar derivar a célula tronco para a célula N, né? Para fazer uma célula que vai ser um óvulo no futuro. Ainda não tem essa tecnologia, mas em tese dá. Então tem algumas indicações. Você coloca lá de Mas volta. mesmo em mulheres menopausadas, a gente ainda tem um resquício de folículo pré-antral. Então dá para pegar folículo muito menos. E ativar, né, digamos assim, fazer eles funcionarem. A gente divide os folículos dentro do ovário da seguinte forma. A gente tem o folículo primordial, que é aquele folículo que quiescente ali. É assim, tá para nascer, aquele folículo tá parado lá, né? Já formou durante a gestação, quando é bebezinho lá, feto, formou no primeiro e segundo terço de gestação. No último terço de gestação, esses folículos começam a morrer. E aí, são folículos que a gente chama de primordiais. São aqueles folículos que estão parados lá. Imagina, esse folículo ele fica parado com o óvulo dentro 20, 30, 40 anos até, né? Ser ativado e começar a crescer. Que é igual o Fernando falou na temporada passada, que recruta 1000 para sobrar 1, né? Então tem lá esses folículos primordiais. Depois do folículo primordial, você tem o folículo primário, que é um folículo um pouquinho maior, onde tem um monte de célula em volta. Aí depois você tem o secundário. Aí depois, isso são folículos pré-antrais. Aí depois você vai ter o terciário, que aí ele começa a virar antral. O que é antral? Quer dizer que ele começa a abrir... Um antro, ou seja, uma cavidadezinha dentro dele com líquido dentro. E aí ele chama folículo antral. O que a gente conta no ultrassom são os folículos antrais. Então toda vez que o médico vai com o ultrassom lá e fala, você tem aqui 22 folículos, ou você tem 3, ele está contando os pequenininhos. Se ele estiver contando os pequenininhos, ele está contando os seus folículos antrais. Porque os pré-antrais ele não vai conseguir ver no ultrassom. Não aparece no ultrassom. Não são visíveis. Não é visível. Não é visível, porque eles são microscópicos. São muito pequenos, não aparecem no ultrassom. Quiçá os primordiais, né? Exatamente. Né? E aí, pode falar, Fernando. E a coisa legal do ovário artificial, ainda em humanos não tem isso, mas em algumas espécies tipo ovelhas, em camundongos, ratos, já tem. Você pode retransplantar esse ovário para dentro do organismo. E em ovelha, em 2020, se não me engano, na Austrália, teve nascimento até das ovelhinhas lá que foram de ovário retransplantado artificial, né? Ovário artificial. Eu vou te falar que no Brasil isso já tem desde 2001. Nós temos filhotes de ovelhas lá no Ceará, Universidade Federal do Ceará, professor Ricardo Figueiredo, um abraço se ele estiver vendo, é parceiro nosso de pesquisa, e ele já tem há muito tempo ovelhas nascidas de folículos pré-antrais, cultivados in vitro, que ele tira o ovário, faz o desenvolvimento, e aí depende da espécie. Por isso que eu falo que os desafios para produtizar é outra conversa. De espécie para espécie muda muito. Ele tem de ovelha pra caramba, ele tem de cabra, mas ele ainda não tem de bovino, por exemplo, né? Humano nem se fala. A gente tentou fazer alguns projetos com humano na época, né? A gente tem até algumas publicações juntas, mas assim, humano é muito mais difícil. Então,
Não é tão fácil assim. Isso que eu queria te perguntar, porque assim, eu entendo que quando a gente fala de maturação folicular, a gente tem toda essa questão do arcabouço, da complexidade, mas para maturação ocitária in vitro, o que é o mais difícil? É o cultivo? Quais são os desafios dentro do laboratório? Assim, isso é uma curiosidade. Dentro do laboratório, o ovário, ele tem aquela bolinha que é o folículo, e dentro do folículo a gente tem um inibidor de maturação, normalmente. O que acontece? Quando você toma o HCG ou quando toma o LH, as células que estão em volta do óvulo, elas fecham umas pontezinhas que tem dentro delas, entre elas. Chamam junções de gap. Uhum. E essas junções, elas passam uma proteína que chama AMP cíclico que não deixa o ovário maturar. Quando fecha isso, o óvulo matura naturalmente. Ele matura naturalmente. Então, muitas vezes, você pega um óvulo em uma fase que ainda não está na fase certa para ser injetado o espermatozoide dentro. Se você deixar até outro dia... Ele matura sozinho. Ele matura sozinho. O problema é o como, não é o quê. O problema é que toda vez que você pega um óvulo que não maturou no período correto dentro do folículo, esse óvulo ele tem um potencial muito menor do que um óvulo que maturou no período correto. Por isso, esses óvulos não são considerados para fertilização como deveriam ser considerados. Tem laboratórios que utilizam, mas a chance de engravidar é muito, mas muito baixa mesmo. Então, você precisa do bom senso. O laboratório precisa do bom senso. Ou seja, eu tive 10 óvulos, 2 imaturos, eu não vou injetar não vou esperar até o outro dia para injetar nesses 2 imaturos, porque eu sei que a chance vai ser 0. Sendo que eu tive 8 para injetar e eu vou ter pelo menos 7. Vou usar os maturos, né? Melhor do que ficar cultivando o imaturo. Exatamente. Agora, se eu tiver uma mulher que teve 5 óvulos e os 5 imaturos, vou tentar. Vou esperar até o outro dia, vamos injetar, mas já vou prevenir o médico para falar, olha, vieram todos imaturos, vou deixar até outro dia e o prognóstico é ruim. E tem outra coisa também, né? Que é, hoje, convencionalmente, a gente faz maturação in vivo, que a gente fala. A gente usa o hormônio para o óvulo amadurecer dentro do ovário, dentro do organismo da própria mulher. Agora, a gente pode fazer maturação in vitro, porque aí tem algumas indicações também. Tem mulheres que não podem usar hormônio. Sim. Ou ela não pode ter o efeito do próprio hormônio do organismo nela, no caso de risco de trombose, pacientes que têm doenças graves, tumores, que são dependentes de estrogênio. Então, essas se beneficiariam da gente fazer maturação in vitro. Porque daí eu pego o óvulo, eu uso o hormônio no laboratório, não uso o hormônio no organismo dela. Porque ela é o que vai fazer amadurecer o óvulo. E se eu conseguir tirar essa parte que fez amadurecer no laboratório e poupar ela dos riscos do hormônio, que nesses casos tem risco, né? Para todo mundo, né? A gente usa muito hormônio e tranquilo, tem segurança, mas algumas pacientes não podem usar ou não devem usar. Então essas é que se beneficiam da maturação in vitro ou do ovário artificial. Exatamente. Em bovinos, por exemplo, em equinos, em outras espécies faz maturação in vitro, não in vivo. E aí é outra coisa. Dentro da maturação in vitro, a maturação como o Fernando colocou, eu acho que o mais importante é entender que no geral, é um resquício de uma coisa que não deu certo, que a gente está tentando recuperar. Que é aquele oócito que não conseguiu maturar. Sobrou. Se a gente for partir para uma maturação in vitro propriamente dita, ou seja, essa paciente não pode tomar hormônio, essa paciente, ela, sei lá, tem câncer e HER2 positivo, ou é criança, e aí... Essa paciente, a gente faz uma maturação in vitro, onde a gente prepara um meio de maturação, de fato, com hormônios. Ela sai com as células do cúmulo, que é as células da granulose do cúmulo que ficam em volta do óvulo. Esse óvulo não é descascado, vamos dizer assim, ele não tira essas células. Ela vai com essas células para lá e a gente faz essa maturação. E 50% das vezes, ele chega à metáfase 2 com... qualidade. Metáfase 2 é maduro, exato. Traduzindo a bruxaria. Ele matura com qualidade. Gente, é que nem fruta. Ele pode estar verde, pode estar maduro, pode estar podre. Então o M1 ele está verde, o M2, que é metáfase 2, está maduro, e o degenerado ele apodreceu. Exatamente. É igual. E aí, como a gente tem 50% chegando em média, né? Isso pode variar de mulher para mulher, isso pode variar de idade para idade, a gente... tem um potencial menor na maturação in vitro quando comparada com maturação in vivo.
Sendo que na maturação in vivo, 80% das vezes a gente vai ter um óvulo em M2, em metáfase 2, ou pronto para receber espermatozoide. Ou seja, traduzindo para quem está assistindo a gente, né? Não é para todo mundo a maturação in vitro. Não é o que vai te garantir um melhor resultado neste momento. Agora, para aquelas pacientes que não têm a opção da maturação in vivo, aí vale a pena a gente ter uma taxa menor, que é de 0 para 50 e não de 80, 90 para 50, né? Exatamente. Mas aí tem que ter um treinamento médico. E aí o Dr. Fernando sabe. Se eu pegar e entregar um ovário com folículos pequenos, que só recebeu um HCG, para você pegar e fazer a aspiração, você precisa de um outro tipo de agulha. É uma agulha mais fina. Exatamente. Você quer falar? Pode... É bem mais difícil, porque quando a gente vai puncionar um folículo maduro, um folículo antral, aí já tá até, né, aquele folículo grandão que você vê no ultrassom. Bonito. Ele não tem muito como você errar, né? Ele tá lá, você entra com a agulha, é fácil de acertar. Agora pega um folículo que tem 5 centímetros, 0,5, né? 5 milímetros. É muito difícil você acertar a agulha nele. Ele é bem menorzinho, além do que a agulha também é mais fina. E o ovário vai estar menor, mais móvel. É tudo mais difícil. O ovário estimulado, ele fica grande, fica pesado. Então, quando tá pesado, ele é mais fixo, né? Você entra com a agulha e o ovário fica paradinho. O ovário móvel com folículo pequeno, você entra com a agulha e o ovário sai se mexendo. Então, tem um monte de dificuldade técnica, não é assim tão fácil. Mas a gente tá meio que um pouco falando só de... experiência. Tem que ter experiência, né? Tem um treinamento, tem uma curva de aprendizado. Lá na Escola Paulista de Medicina, quando a gente, na época que a gente estava lá, a gente puncionava alguns ovários não estimulados. E era uma baita dificuldade. Para você ter ideia, naquela época a gente tinha que importar agulha, não vendia no Brasil. Eu nem sei se hoje vende, porque é feito tão pouco, né? No caso da reprodução humana, é feito tão pouco que ainda é uma tecnologia que ainda tem que ser desenvolvida, de fato. Né? Eu sei que tem algumas clínicas que fazem maturação in vitro, que tem um treinamento, se eu não me engano, tem uma clínica no sul do Brasil que faz maturação in vitro, tem os resultados que são satisfatórios perto do que é a maturação in vitro, perto da tecnologia, são bastante satisfatórios, mas ainda é uma tecnologia a ser desenvolvida e ser pulverizada nas clínicas. Então você não vai chegar na clínica e vai falar, doutor, eu quero fazer minha maturação in vitro. Porque eu quero gastar menos com hormônio. Porque eu não quero gastar com hormônio. Não vai ter. Eu também gastaria no hormônio no laboratório, não no ovário, né? Exatamente. Mas até a maturação, até pela dificuldade técnica de fazer a punção em ovário não estimulado e de ter qualidade, resultado e ter gravidez em ovários, em óvulos, né, em folículos que foram amadurecidos in vitro, que surge o ovário artificial. Voltando pro assunto que a gente derivou um pouco, mas é porque tá muito ligado, né? Sim. Já que não é tão bom fazer maturação in vitro, que os resultados não são bons na espécie humana, diferente de alguns animais, vem a ideia do ovário artificial, que você deixa ele crescendo sozinho lá, você não precisa estimular. Ele vai ter um folículo maduro só como se estivesse dentro do organismo. Você ou estimula numa quantidade muito menor. Então você vai ter aí um crescimento monofolicular, ou até se você reimplantar, ele pode desenvolver dentro do organismo da mulher. Função de novo. Retoma a função. Então tem outras indicações, embora sejam muito parecidas, tem outras indicações do que fazer somente a maturação in vitro. O legal do ovário artificial, assim, você pode pegar o tecido e colocar, porque existem vários tipos de ovário artificial, não é um tipo só. Com gelatina, com gel, colágeno, o próprio ovário, colágeno, o próprio ovário descelularizado, Exatamente. A gente tinha um experimento lá na Escola Paulista que a gente fazia com célula-tronco, que a gente descelularizava a bexiga e fazia a repopulação das células-tronco da bexiga, e aí dava um choquinho lá para tentar montar uma bexiga, chamava bexiga neurológica, a gente tentar montar uma bexiga funcional, que contraísse tudo, né? E é a mesma coisa que se faz com o ovário, ou seja, você tira as células, elas produzem colágeno. As mulheres sabem muito disso, as células produzem colágeno. Conforme a célula vai envelhecendo, ela vai produzindo menos colágeno. Isso é fato. O que acontece? O que a gente fazia? A gente lavava e tirava as células de dentro e formava o esqueleto de colágeno. Quando você tem o esqueleto de colágeno, você pode repopular isso com células ou repopular isso com o folículo ou com os oócitos. No caso do folículo, quando sobra o folículo, você consegue colocar isso dentro do folículo e repopular com as células do cúmulo e o oócito. Então dá para fazer um mundo de coisas. Faz um molde. Ou mesmo colocar um tecido por cima
para você fazer o ovário artificial, para você conseguir fazer com que esse tecido cresça. No caso, por exemplo, de folículos pré-antrais, é um ovário artificial. A gente faz tem uma gelatina que se chama matrigel, por exemplo. Tem o agar, que é o mais comum, que é o mais barato. A gente colocava o tecido por cima do matrigel e cobria com mais uma outra camada, fazia como se fosse um sanduichinho. Então ele ficava imerso numa bolinha de gel com aquele tecidinho no meio, crescendo os folículos ali. E viravam os folículos antrais bonitos, grandes, a gente ia lá, aspirava esses folículos, tirava o óvulo de dentro e fazia a maturação in vitro do óvulo. Que legal, e aí você sequenciava as técnicas, né? Exatamente, era uma sequência uma da outra. O ovário artificial é exatamente isso. Ele transforma um tecido do ovário normal num tecido que produz folículos e depois acontece a maturação in vitro. Ou ele pega os folículos pré-antrais, esses folículos eles são colocados no meio desse esqueleto do molde, do ovário, né? E aí joga dentro do matrigel esse esqueleto do ovário, esse ambiente que é formado, transforma esse folículo num folículo antral que vai crescer e vai produzir um óvulo. E sabe o que eu acho legal? Porque inicialmente, né, esses temas assim parecem muito específicos e muito avançados, mas a gente tem um feedback das pacientes que acompanham a gente no Café in Vitro que elas amam. E elas amam principalmente porque eu acho que às vezes, por exemplo, essas pacientes que têm essas limitações, eu não posso usar hormônio, eu não posso fazer esse tipo de tratamento, se sentem isoladas em relação às outras pacientes. E entender que a gente está trabalhando nisso, que o mundo todo trabalha, e em tentar oferecer soluções e desenvolver a ciência para que a gente avance e que em algum momento elas consigam receber um tratamento adequado, eu acho que traz um conforto também. Então, embora tenha muita bruxaria nesses temas, né, muitos nomes diferentes e tudo mais, eu acho que é legal para as pacientes também. Sem dúvida. Estamos trabalhando, né? Estamos tentando. A ciência tenta quebrar essas barreiras, embora seja difícil. Tem muita coisa pra gente aprender ainda. Mas o ovário artificial, esse não é um tema de ficção científica mais. Isso é realidade. E não tem nascimento em humanos porque eticamente não é permitido. Mas já tem animais e para fazer em humano não seria nem um pouco difícil. E até nem sei, viu, se não é eticamente permitido. Eu acho que até não tem nenhum problema que regule isso, viu? Eu acho que não tem problema ético. Obviamente, assim, a gente fica sempre num dilema. O que manda mais, o ambiente ou a genética, né? E durante muitos anos, desde Mendel, o homem sempre apostou na genética. E aí a gente descobriu que o ambiente o ambiente manda um pouco mais do que a genética. Por quê? Porque a gente vê que muitas vezes a resposta ao ambiente é mais importante do que a genética em si. Eu falei isso hoje. Né? Eu falei exatamente isso hoje para uma paciente, que ela estava preocupada e ela tinha um histórico de gene para câncer de mama na família e ela tinha medo de engravidar e desenvolver um tumor de mama. E foi bem o que eu disse para ela, você ter o gene para o câncer de mama não quer dizer que você vá ter. A questão ambiental é muito mais preponderante do que ter o gene. Exatamente. A gente vê isso com, por exemplo, fumante. Às vezes o cara não tem gene para câncer de garganta e pescoço. Mas, sim. Fuma. Se ele fumar, ele tem 1000 vezes, 800 vezes, 700 vezes mais chance de ter câncer de esôfago, câncer de traqueia, câncer de garganta, do que uma pessoa que tem o gene, mas nunca fumou e vive lá no campo, ou seja, não tem um estímulo. O ambiente vai determinar se você vai expressar ou não aquilo, né? Exatamente. Ou se você vai expressar outros genes, que são genes substitutos. A gente, quando a gente fala assim, você tem BRCA1 mutado, por exemplo, que são os genes do câncer de mama. Às vezes a pessoa fala, nossa, Angelina Jolie, que foi um caso famoso, né, que todo mundo discutiu. Tirou as mamas por causa disso, medo de ter tumor, depois foi uma polêmica. Hoje em dia todo mundo sabe que ela, assim, que foi uma decisão meio exagerada. Errada. Né? Não, errada mesmo, foi uma decisão errada. Hoje em dia não seria assim. Hoje em dia você ia falar o quê? Acompanha de perto, você tem histórico familiar, você tem em torno de 70%, 80% de ter câncer de mama. Que é bastante coisa. É bastante coisa. Entretanto, você tem 20% a 30% de não ter. Então, é uma decisão conjunta, né? Tomar a decisão do quê? Vamos acompanhar de perto, de 3 em 3 meses você faz mamografia, ultrassom. Em vez de fazer todo ano, você faz de 3 em 3, de 6 em 6, aí o oncologista que ia determinar.
e ela poderia ter tirado só o nódulo, sofrido muito menos, ter tido menos traumas, vamos dizer assim, porque isso é um trauma para a mulher, né? Porque é uma mutilação, e ia ter prevenido do mesmo jeito. Então, hoje não se faria isso. Mas naquela época não se sabia. Naquela época se apostava muito mais na genética. Assim como tudo, né? Hoje a gente sabe que existe uma interação e essa interação não é 50%. Ela hoje o ambiente manda muito mais do que a genética. Exceto em alguns casos. Por exemplo, sei lá, esclerose lateral amiotrófica, que são doenças genéticas degenerativas. Mas mesmo Alzheimer, que é uma doença genética degenerativa, existem formas de você adiar mudando o ambiente. Parkinson, existe forma de você adiar mudando o ambiente, né? Então, o ovário é a mesma coisa. Às vezes, quando a gente vê assim, a gente sempre fala, idade biológica é diferente de idade cronológica. A idade biológica de uma mulher, às vezes você olha uma mulher, o Fernando vê isso todo dia, né? Imagina, você pega uma paciente, às vezes ela tem 40 anos e ela tem uma idade biológica menor do que os 40 anos que ela tem. Sim. E por outro lado, às vezes você tem pacientes com 30 anos que têm uma idade biológica avançadíssima. Isso depende, obviamente, de genética, mas depende muito mais de estilo de vida, o quanto a pessoa se cuidou, faz muita diferença. Faz muita diferença, né? Como ela se alimenta, mesmo né? Que suplementos ela toma para poder melhorar. Vocês não estão vendo aí o meme das redes sociais aí, lá daquele programa do Silvio Santos, o Namoro na TV? Não? Que tinha umas mulheres da época, década de 80, que pareciam lá um candidato para ser namorado delas, aí perguntavam, quantos anos você tem? Daí a menina, 17 não, né? 18, 20... São maiores de idade. Eu lembro. Aí todo mundo olha assim, nossa, mas tinha uma cara de 30. Hoje em dia, né, é inimaginável. Hoje em dia, as mulheres com 50, você olha assim, tem 35. Tanto que esse é o grande drama das mulheres hoje, né? Você tá se sentindo, em todos os aspectos, extremamente jovem, mas carregar aquele tic-tac do relógio biológico. A gente vive com qualidade de vida até 70, 80, tranquilamente, coisa que você não via 20 anos atrás. Com qualidade de vida, né? Que você vive até 80, já vive isso há muito tempo. Mas com qualidade de vida é uma coisa recente. Exatamente. E o que vocês queriam deixar de mensagem final para as nossas pacientes que provavelmente chegaram nesse episódio pensando, preciso de um útero artificial, preciso de um ovário artificial. O que vocês deixariam de mensagem ao final desse episódio? Bom, acho que a gente conversou bem sobre isso aqui. Não é para todo mundo. Não temos ainda tecnologia para todas essas coisas que a gente falou. Não temos uma unanimidade ética, legal, técnica sobre tudo isso, mas a ciência, eu vejo que as coisas caminham meio juntas e uma puxa a outra. E geralmente é assim, a ciência vem na frente, ela puxa uma discussão, aí vem em segundo local a lei, alguém regulamenta aquilo de uma maneira legal, e por último a religião, que em alguns momentos tem que ter uma flexibilidade para falar, mas existe aqui uma maneira de que isso, à luz das nossas crenças religiosas, isso é aceito. Em algumas situações nunca, né? Mas em outras sim, tem abertura, tipo a fertilização in vitro. Para algumas religiões, ou quase todas, na década de 80, quando começou a fertilização in vitro, ninguém podia. Hoje, algumas religiões até querem, porque precisam aumentar as populações que estão diminuindo muito, e acham que é importante aumentar o povo daquela religião, porque se não fosse com a tecnologia médica, permitida pela religião, pelos entes superiores, deram ao ser humano a capacidade de fazer aquela técnica, então a luz da religião faz sentido. Exatamente. E aí, pegando o gancho do Fernando, como alternativa, o que eu faço hoje? Porque, vai vir pro futuro, mas beleza. Exatamente. E agora, né? Ferrou, não posso fazer nada? Não, pode. Na verdade, já existem útero de substituição, pacientes ovo-doação, tem formas de você tentar recuperar, que rejuvenescimento ovariano, que está na moda, Tem episódio sobre rejuvenescimento. Então, tem formas de você poder tentar recuperar o pouco que resta, mas tentar recuperar isso e tentar melhorar a qualidade dos óvulos ou melhorar a qualidade desses folículos. Então, existem alternativas, sim. Não são alternativas como um ovário artificial no futuro,
mas são alternativas que estão aí e que não são 100%, mas é o que tem pra janta, como diz no ditado. Tem pra né? hoje. É o que tem pra hoje, é o que tem pra janta, não tem o que fazer. Então é isso aí. Eu acho que essa é a mensagem mais importante, assim, que eu tenho certeza que muitas pacientes chegaram nesse episódio com a angústia e a ansiedade de falar, nossa, é verdade, tem esse tratamento pra mim. Ainda temos limitações, mas temos outros tratamentos que, sem dúvida nenhuma, podem te ajudar. Então, independente do seu caso, eu acho que procure ajuda, né? Esse é o nosso papel aqui, trazer informação e mostrar todas as possibilidades pra cada caso, pra tentar ajudar pelo menos uma pessoinha do outro lado. Certo? Exatamente. Muito bom, Então, muito bom. espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Se inscreva. Eu nunca peço pra me inscrever. Eu tô uma péssima blogueira apresentadora, gente. Se inscreva no inscrevam canal. no nosso Clique canal. no sininho, ative Exatamente. as notificações. Dá um joinha pra nós lá. E se segue a você- gente, não? Se estiver ouvindo no Spotify, se inscreva no canal aí também do Spotify Compartilha do nosso com um amigo. pod, compartilha com os amigos. Com certeza tem gente que vai se interessar. É isso. Segue a gente nas redes sociais, @anelvita.br, Isso. @embriológica, @doutora Mandalino E arroba embriológica já foi, né? Já foi, E já arroba foi. café in vitro, que a gente não falou. e o @café in vitro, obviamente. É arroba que Neovita esse, falou? quem não seguir Arroba aqui... neovita.br. Fertilidela falou? Arroba Nosso Fertilidela. Nosso patrocinador, falamos arroba também. Mãe Vitaminas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo episódio. Um beijo, tchau, Tchau, e tchau, até a tchau, próxima. Tchau, próximo. Tchau.